Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do AWS ASV Podcast. O podcast onde você conhece um pouco mais do mundo das empresas de software brasileiras. Eu sou a Juliana Amaral e estou aqui com o Davi Lira para o bate-papo de hoje. Muito obrigado, Ju. Estamos aqui com o Eduardo e Alberto, do Mosquite CRM. Muito prazer e obrigado por estarem aqui conosco. Hoje a gente vai bater um papo aí, conhecer um pouquinho mais do mundo do CRM, da jornada de empreendedorismo. Então estamos super empolgados aí para a conversa. Que isso, gente. A gente que agradece a oportunidade de falar com vocês aqui. A gente ficou bem empolgado com o convite. A gente, vamos fazer isso acontecer, e agenda horário e mexe. Cara, a gente fazia questão de estar aqui conversando com vocês. Não só porque a AWS é a AWS, óbvio, mas, cara, é sempre muito legal quando a gente tem espaço para contar um pouquinho, dividir um pouquinho de histórias e tal. Eu parto muito do princípio que é muito comum a gente errar durante o empreendedorismo e a gente erra o tempo inteiro, mas se tu consegue pegar um aprendizado ou outro para evitar uma tropeçada, acho que sempre vale muito a pena, né? Legal. E obrigada também, Alberto. E até pegando esse gancho, Edu, quando veio para você a questão do empreendedorismo? Você sempre quis empreender? Ou ao longo, né, começou a sua carreira, entrou aí no mercado e você viu uma oportunidade e aí então pensou em empreender? O empreendedorismo, para mim, eu acho que ele veio de uma forma muito orgânica, assim, sabe? O que eu quero dizer com orgânico? Assim, quando eu comecei a trabalhar, né, muito cedo e tal, e aí, mas não trabalhando muito cedo por necessidade de empreender ou de alguma coisa assim, é porque fazia sentido fazer uma grana. Então, nossa, eu trabalhei... Gente, eu já fiz coisa que você não tem nem noção, assim. Já trabalhei em lan house, já trabalhei... Beleza, lan house é normal, ok. Eu já fui professor de dança de salão, já fui animador de hotel infantil. Realmente não pensaria. Não. Eu já fiz coisas, a gente pode depois entrar em mais detalhes disso, mas assim, coisas bizarras assim que eu já acabei fazendo. Eu acho que muito eu sempre gostei muito de conhecer o máximo de bolhas possíveis. Então eu sempre me enfiava em alguma coisa nova para aprender alguma coisa nova. Eu estava sempre meio que nessa loucura. E aí quando eu comecei a trabalhar mais, vamos falar, corporativo, eu comecei em vendas, né? Eu acho que muito empreendedor começou a história em vendas, assim, ou teve que lidar com isso, é muito natural. E aí eu comecei a trabalhar na Nestlé, na verdade, num broker da Nestlé e tal. Comecei a aprender muita coisa. Parece até glamouroso, mas não é assim. É o vendedor que estava lá, estava de moto, na chuva e tal, fazendo os rolês. E aí quando eu saí da Nestlé, eu tentei meu primeiro negócio. Depois a gente entra melhor nisso, porque eu queria começar o meu primeiro negócio numa visão muito errada de assim, eu quero ser meu próprio chefe, eu quero controlar melhor a minha vida e etc. E foi uma decepção gigante, mas pelo menos eu aprendi que não funciona desse jeito, né? Aí acabei entrando numa primeira empresa de tecnologia que eu trabalhei assim na vida. Fiquei muito tempo lá, acabei conhecendo os meus sócios hoje, que daí começou a vir a parada do Mosquite, do empreendedorismo. Mas eu acho que antes do empreendedorismo, o que era muito claro para mim era assim, putz, eu quero solucionar coisas, eu quero ajudar de alguma forma. E o empreendedorismo ele foi muito mais um meio para isso do que a vontade inicial. Porque quando a vontade inicial foi no primeiro negócio, falhou miseravelmente, assim, porque tu tá com foco no lugar errado, sabe? E dentro desse contexto até, Alberto, assim, num outro espectro, né? Você empreendeu, não necessariamente diretamente na Mosquite, né? Mas você faz parte da história e empreendeu em outras áreas, né? Sim. Que se cruzam e estamos aqui hoje conversando, que é um pouco lá do... às vezes a gente até brincou em alguns outros, você é mais conhecido por Star do que por Alberto, né? O startup da Real. Eu tô aqui sem o meu... Hoje eu tô aqui sem a minha fantasia, né? Sem a máscara do Vingador. Mas eu fiquei conhecido por ser um grande crítico do empreendedorismo, na verdade. Não do empreendedorismo em si, mas do discurso empreendedor, como ele era disseminado. Mas eu tenho um histórico muito parecido com a maioria das pessoas. Passei 10 anos trabalhando como analista de sistemas, TI mesmo. E comecei a ver que a história de muita gente que eu via na internet era assim, putz, montou um negócio, ficou rico, ganhou muito dinheiro, deu muito certo. Eu falei, caraca, eu quero fazer um negócio grande. Não era nem pelo ficar rico, mas eu quero fazer um negócio grande. E aí eu fui estudar fora do país, fiz imersão de empreendedorismo, voltei pro Brasil cheio de sonho, pedi demissão, fiz um texto na época assim, você precisa pedir demissão para buscar os seus sonhos.
milhões de visualizações nesse texto, que arrependimento. E aí eu pedi demissão, peguei meu FGTS, fui pra fora, estudei empreendedorismo, voltei e queimei tudo tentando fazer um negócio. E aí eu fui procurar um emprego pra tentar pagar minhas contas. E aí foi quando eu comecei a olhar que, tipo, opa, não é tão fácil assim, né? O que mostram pra gente são histórias de sucesso, mas a maioria das histórias não são tão simples assim. E aí eu fui reestruturando minha vida. Hoje eu sou gerente de produto no Mosquite, trabalho lá, mas eu tenho um outro negócio completamente por fora e que me dá mais renda do que o meu trabalho formal. Então, eu, criticando o empreendedorismo, eu acabei sendo jogado de volta para ele e a gente está aqui. E acho que uma coisa que a gente tem aprendido aqui nos episódios é que, com as histórias de sucesso, é que antes dela, muitos, né, das pessoas que sentaram aqui, que a gente conversou, vem de histórias de tentativa e erro até que se acerta. E acho que conversando a gente vê que é mais comum do que parece, né? E acho que é legal ter alguém mostrando esse lado, porque de fato, se a gente não toma cuidado, pode ficar bastante glamourizado, né? A minha preocupação sempre foi assim, porque esse discurso do é só fazer, vai lá... Você é responsável pelo seu resultado, pelo seu sucesso, é só exato. tentar, você tem que fazer. Ele funciona dentro de uma camada, mas ele começou a ser propagado para um pessoal que é vulnerável, que é a pessoa que tem o emprego dela e que, se pedir demissão, pegar o FGTS e investir no negócio, tem 97% de chance de dar muito errado, e isso destruir a vida dessa pessoa completamente. Porque, como você comentou, a gente vê que a maioria dos negócios que dão certo são de pessoas que vieram tentando e faliram e voltaram e faliram. Então, você ter esse fôlego para você poder tentar várias vezes é importante, e as pessoas não entendem isso. E aí a maioria das pessoas, infelizmente, não conseguem ter essa tentativa. Tem os elementos de suporte, né, para sustentar essas tentativas, né? Os colchões, sejam eles financeiros, sejam eles emocionais, e muitas vezes os dois juntos, né? Sim. Porque a jornada, antes de você ser um fundador de sucesso, às vezes é um afundador de sucesso também, né? Sim, que a gente até brincou na conversa anterior. Esse ponto ele é bem importante, porque assim, eu comentei ali, eu tava trabalhando lá num broker da Nestlé e tal, e foi a mesma coisa, cara. Eu falei, vou pedir demissão, vou pegar esse FGTS aqui, vou começar um negócio e tal. Naquele momento, acho que estava muito ainda começando esse mundo do discurso de cara, confia que vai dar certo, essas paradas assim. E eu, cara, comprei pra caramba, muito jovem e tal, comprei muito e vai dar certo. E óbvio, não deu, né? A gente tava até conversando esses tempos. Eu fui terminar as dívidas dessa empresa não faz muito tempo, cara. Isso foi me acompanhando assim, ó, durante muito... E eu fui para outro emprego e comecei a entrar em tecnologia, foi muito pela parada de agora eu preciso pagar as contas, eu preciso fazer as coisas aqui. Só que além cara, tu tem que ter os suportes, claro, é importante. Não é que tem que ter, né? Isso ajuda, é importante, etc. Tem um outro ponto que é até o nível, o quão disposto tu tá para ficar tropeçando e recomeçando, tropeçando. Cara, é muito difícil e é a realidade. Não é nem só a gente percebe que é relativamente comum, é praticamente a regra. É muito difícil acertar de primeira. É só levar para qualquer outro contexto da vida que não é empreendedorismo. A gente normalmente não acerta. Ninguém anda de bicicleta, sobe e sai andando. Exato. Não rola, tu cai o tempo inteiro. Só que é muito diferente tu cair de uma bicicleta e uma empresa não dar certo, né? Então, assim, de 30 a 100 gera outros funcionários, impactos, tem outros né? impactos. E pegando, né, esse gancho, você teve essa sua primeira experiência que não deu certo, e aí você entrou no mercado de tecnologia, onde você conheceu seus sócios atuais, que você trouxe pra gente. E como foi essa decisão de entrar no mercado de CRM, que era um mercado que já tinha players consolidados, né? A empresa foi fundada em 2016. Então, ali em 2016, a gente já tinha players conhecidos no mercado. Assim, como veio a ideia, né? Como você e seus sócios idealizaram isso? Sim, é que o Mosquite, na verdade, ele veio... Ele não foi necessariamente de uma ideia, mas ele foi de uma necessidade mesmo, assim. O mercado, ele não estava muito consolidado no Brasil. Ainda não está, inclusive, né? Mas os principais players são os que a gente conhece hoje, assim, Salesforce, HubSpot. E naquela época era extremamente proibitivo, assim, a contratação. Salesforce até hoje, por exemplo, né? E os meus sócios, antes, eles tinham uma outra empresa que era focada no mercado imobiliário.
a Blank junto com o Simbo na época, que agora eles venderam já e tal. Só que quando eles estavam ali naquele mercado imobiliário, foi bem numa época que deu uma crise imobiliária ferrada, assim, sabe? E aí, cara, caiu muito a estrutura e etc. E aí eles pensaram, cara, a gente tem que pivotar, vamos começar para olhar para possibilidades diferentes. Quando eles estavam tentando buscar um CRM para aquela empresa, não conseguiam achar nada contextualizado, Brasil e etc. Naquele momento, hoje tem vários players, né, aqui no Brasil mesmo. E aí foi o momento onde eu entrei na sociedade ali, a gente criou esse novo... Beleza, vamos fazer isso aqui, vamos fazer o Mosquite, a empresa Mosquite, vamos fazer isso aqui acontecer. Foi no momento que eu entrei. Ele foi muito mais... Eu acho que é muito legal porque isso está atrelado muito à minha visão também. Ele começa pensando no problema primeiro e depois a gente pensa assim... estrutura, ou o que a gente vai ser uma empresa gigante, ou vai ser... Não, tem um problema para ser resolvido. Tem um problema claro, tem uma oportunidade clara de mercado, existe essa necessidade, vamos olhar para isso e vamos construir em cima disso, né? E aí eu entrei muito nessa vibe ali e foi muito legal a construção de sociedade que a gente fez. Nós somos em 4, tem outros sócios minoritários ali, fundos de investimento, né? Algumas coisas assim, mas os sócios mesmo somos 4. E o que eu gostei muito ali quando a gente construiu é que a gente tem habilidades que são muito complementares. Todo mundo fala, né, que é difícil lidar com sócios. Eu acho que eu tenho o privilégio de não ter essa dificuldade. A gente é muito amigo, a gente faz coisas juntos o tempo inteiro. Os meus sócios e eu, a gente é muito família também, então facilita muito. E aí, cara, tem o Daniel, que é o CEO, meu sócio. Cara, ele é um cara extremamente estratégico, inteligente, ele manja muito de parte financeira, ele é muito foda nisso. Tem o Lucas, que é o CTO. Cara, um bizarro de absurdo em conhecimento de tecnologia e tal. Tem o Paulinho, que ele é um crânio de marketing e produto. E eu, pelo desenvolvimento ao longo do tempo e etc., eu tenho um conhecimento muito de comercial, cliente, pós-venda, interações, até falar em podcasts. Então, assim, a gente conseguiu criar ali, em termos de sociedade desses fundadores ali, muito complementares, né? Isso ajudou demais no processo como um todo. Gera desafios, depois a gente até pode falar sobre eles, mas, assim, gera muito mais vantagens do que problemas, assim, sabe? E mudança assim, de segmento, como é que foi para vocês? Como é que foi a decisão? Acho que mais para eles, né? Que eles já tinham uma empresa Exato, ali no segmento imobiliário. Porque e acho vocês... talvez até a junção de vocês em relação a olhar totalmente, pelo que eu entendi no começo, pelo menos, não sei como é que tá hoje, até acho que seria legal entender como é que o produto também evoluiu, claro. A empresa, para acomodar essas novas mudanças, sair de mercado imobiliário para startup, né? Mas que a ferramenta anterior era com base tecnológica também. Então, assim, já existia um repertório, já existia um conhecimento, uma noção, né? Eu posso falar da parte tecnológica? Claro, fica bom. É que eu tava lá, né? O Simbo, ele funcionava, ele era basicamente um CRM voltado para o mercado imobiliário e que ele fazia o vínculo com uma estrutura de busca, um site, um portal, onde as empresas anunciavam os seus imóveis, né? As imobiliárias colocavam seus imóveis, e tudo já era gerenciado por trás por esse CRM, pelo próprio CRM. Então, ele era essa estrutura onde a imobiliária assina, anuncia os imóveis lá, já vai para o site, que já vai estar disponível para as pessoas acessarem, que já tem todo o controle do CRM. E a base tecnológica que foi para o Mosquite começou da base tecnológica do Simbo. Então, ela já vinha se desenvolvendo. Então vamos pegar isso que a gente já faz, vamos enxugar para fazer um focado em vendas de uma forma mais genérica, mais ampla. E aí a gente vai focar no mercado de vendas. E aí foi onde a gente começou a estruturar quem é o público, né? Então vamos atender primeiro quem trabalha com B2B, inside sales. E aí foi esse desenho do mercado, porque a base tecnológica já se enxergava como uma startup mesmo, como uma startup de base tecnológica, mas focando agora num outro público, né? Um público mais amplo, assim. Então, mas ainda assim, né? Como a gente já vinha com essa linha, mas ainda assim, o primeiro Mosquite, se você for olhar o primeiro Mosquite, cara, ele era uma planilha, assim, não era nada demais, sabe? E isso é normal, assim, não adianta... Putz, então, em vez de a gente começar a entender mercado, validar coisas, vamos pensar no melhor produto e vamos gastar aqui 2, 3, 4 anos montando, é loucura. Então, assim, qual que é o MVP? Foi o Mosquite, a primeira versão do Mosquite, ele foi a definição de um MVP, assim. Qual que é o produto mínimo viável que a gente vai colocar aqui para começar a rodar?
E é legal que essa cultura ela é carregada até hoje lá dentro da empresa. Assim. A gente não tem uma funcionalidade que a gente... Né, um apêndice dessa ferramenta hoje que é muito maior, que ela não é validada primeiro, testada primeiro. Projetos que o Beto toca sempre são validados em uma escala muito pequena, de uma forma muito simples, para depois transformar aquilo de verdade, porque no final das contas, quem vai dizer se faz sentido ou não é o cliente. Então, ele precisa estar interagindo com aquilo de alguma maneira, nem que de uma forma simples, né? E hoje você mencionou que era uma planilha e o produto mudou, evoluiu. Nossa. Né? Acho que ficou claro. Não existe hoje uma linha... Eu não sou um cara de tecnologia, graças a Deus existe o Lucas. Lucas, um abraço, meu querido. Mas assim, uma coisa que é fato. Não existe uma linha de código hoje que é a mesma da primeira versão, assim, sabe? Se tornou outra ferramenta mesmo. E olhando, né? Isso é uma coisa que a gente discute com vários ASVs, até com mais tempo, assim, que foram fundados antes, que é a questão do legado. E se a gente for olhar, você está falando de uma ferramenta que surgiu em 2016. Sim. E hoje ela já não tem mais um código da ferramenta inicial, ela não tem 10 anos. Uhum. E mesmo assim, né, a evolução tecnológica fez com que ela fosse reescrita, a gente pode por assim dizer. Como que vocês veem no dia a dia, né, a questão dessa aceleração mesmo tecnológica, fazer com que o produto mude constantemente e cada vez mais rápido? E acho que até essa complementar, não só no ponto de vista de tecnologia, que é legal Mas pro também do de negócio negócio em e de si. time. Assim, acho que a gente recebe muitas perguntas no dia a dia, né, nós e os nossos pares ali que gerenciam outras empresas disso, porque as empresas têm um desafio grande na parte cultural, na parte seria legal ouvir de vocês aí um pouco essa experiência ali de mudança. Eu acho que tu ia entrar numa parada, já entra, mas assim, eu acho que é muito importante a gente entender, ou pelo menos é a visão que eu tenho muito clara, assim, que o produto para uma empresa, software, etc., ele tem que viabilizar alguma coisa. Ele é um meio para tu conseguir concluir algum objetivo. Lá no Mosquite, a gente sempre fala que a gente é uma empresa de vendas primeiro. A ferramenta, o software, ele serve para viabilizar com que a pessoa consiga vender mais, vender melhor, converter melhor. E é importantíssimo, é um aspecto importantíssimo, mas as pessoas elas não estão buscando necessariamente um software, elas estão buscando um software porque elas estão atreladas à noção de que aquilo vai melhorar algum tipo de resultado ou vai otimizar algum tipo de resultado ou alguma coisa nesse aspecto. Assim. Então ele é muito o meio. Essa mudança constante em termos de produto, ela é muito comum porque é muito difícil tu fugir das demandas do mercado que tu está inserido. Isso vai acontecer. Só que é uma coisa que a gente tem muito claro, assim. A gente não pode competir viabilidade. É difícil ou não é viável essa parada, então a gente não vai fazer. Cara, porque eu preciso fazer aquilo para a pessoa vender mais, eu preciso fazer aquilo para a pessoa entregar, então eu vou ter que viabilizar de alguma maneira através do produto. Às vezes não é a melhor maneira que a gente pensou numa linha, mas, cara, a gente vai ter que achar um contorno para isso, porque no final das contas a gente precisa disso para se manter competitivo, para entregar o nosso serviço, produto e o que quer que seja, né? O desenvolvimento do produto, principalmente ali quando a gente olha para a tecnologia depois de 2014, 2015, ele tem um salto que é a maturidade das empresas de tecnologia entendendo como lidar com o usuário. Então, 2015, 2016, ali a gente tinha a Mature Design do Google, que todas as empresas estavam meio que seguindo aquele modelo de desenvolvimento. Só que cada empresa foi entendendo assim, eu tenho necessidades e eu preciso desenvolver minha própria estrutura de interação do cliente, de usabilidade, para que seja mais conectado com o nosso negócio. E é isso que a gente acabou fazendo lá. A gente abandonou modelos mais prontos de mercado e aí foi desenvolver o nosso próprio design system, onde a gente fazer estudo de usabilidade, fazer estudo de como o cliente interage, o que é o melhor para ele fazer, cada vez menos cliques para ele fazer alguma coisa, cada vez inserir menos informação manual. Então, o nosso processo até aqui, nesse salto que a gente fez, ele vem guiado pelo mercado, que está mais maduro no desenvolvimento de produto, mas ele também vem de entender as dificuldades do nosso público final, que a gente até estava conversando aqui no começo do programa, porque assim, a gente lida com o vendedor, e o vendedor na ponta, ele tem uma enorme dificuldade de inserir informações na ferramenta. Então, e eu nem julgo, tá? Porque você pensa no cara assim, sexta-feira, ele chegou de manhã cedo lá, pegou o cafezinho dele, aí ele tem uma reunião 9h30.
Aí ele foi lá, sentou o cafezinho dele, ligou o computador, tá lá olhando para aquela tela. Se entreteu com alguma coisa, ficou lá assistindo alguma coisa. Entrou na reunião, pum, no salto. Só que aí ele tem 3 reuniões seguidas. Aí, né, ele já entra nessa reunião sem estar preparado, porque o dia a dia é assim, não vou florear dia a dia de ninguém. Terminou a reunião, ele precisaria entrar no CRM dele e preencher. Putz, conversei com fulano, aconteceu isso, ele tem essas características aqui. Ticket né? médio tal, o Bunt. tamanho dele é tal. Até Preenche um o bunt. buntzinho, assim, não, pode ser um bunt, um spin série, alguma coisa assim. Vamos jogar as siglas, né? Pô, ele tem um outro diretor que vai dar, que precisa conversar, o budget dele é tal, ele vai colocar as informações dele bonitinho lá. Ele deveria fazer isso, mas ele tem outra reunião já engatilhada. Ele vai falar, não, eu vou sair dessa reunião, eu vou entrar na outra reunião, depois eu faço tudo junto. E aí ele foi até 11h30 da manhã, numa reunião em outra, e não preencheu nada. Aí deu 11h30 da manhã, acabou a última ligação, o que ele vai fazer? Ele vai sair para almoçar. Ele vai almoçar. Se ele não vai sair para almoçar, ele já está quase saindo para almoçar. E às vezes vai almoçar com um cliente, que é outra reunião. Mas se ele vai a almoçar com o cliente, ele já saiu 11 horas já. E aí, quando ele vai sentar para fazer isso, o dado está inconsistente, as informações não estão tão aprofundadas, ele tira de memória, então tem distorções no que a gente está vendo ali. E às vezes ele nem faz. Então, quando o gestor vai olhar para esses dados, ele não consegue ter um retrato muito fiel do que aconteceu naquele processo de venda. Só que quando você olha para o todo, você tem 15 vendedores, um monte de cliente, você perde o horizonte. Você não sabe, assim, putz, o ticket médio das empresas que eu atendo é tal, a quantidade de vendedores, no nosso caso, né, de vendedores que atendem ali, ou de usuários, o que for. Ele perde isso. Isso fica muito vago. Assim, ele consegue fazer um chute, mas não fica tão preciso. Tem uma distorção, assim. né? Na hora que você vai tomar decisão, isso se torna muito difícil. E aí o que a gente vem fazendo é, como é que a gente tira essa fricção do usuário? Como é que eu faço o vendedor, na hora que ele termina de uma ligação, ele tem a menor quantidade de informações para ele fazer? Porque eu não quero que o vendedor fique na frente do CRM. Para mim, não é interessante que o vendedor fique na frente do CRM. E aí, se eu espero isso dele, ele não usa a minha ferramenta, o gestor dele vai olhar e falar, eu estou pagando isso à toa. E aí, vai chegar um churn, vai chegar um cancelamento lá do meu lado. Então, a gente vai evoluindo olhando para isso, que eu preciso fazer esse cara engajar no meu CRM, mas não é só ele engajar, é ele precisar engajar menos para ter mais resultado. Então, esse é o caminho que o desenvolvimento, no nosso caso, foi tendo, e que era muito diferente do paradigma 2015 para trás, onde a gente assumia que as pessoas iam preencher. A gente pegava um modelo de Word, passava para os funcionários numa empresa de 5 mil funcionários e esperava que eles fossem preencher e ia ficar tudo certinho. A gente ia puxar aquilo para um banco de dados de Access para tirar relatório. E era uma bagunça isso. Então, a gente para de assumir que o usuário ele tem que trabalhar para a ferramenta e começa a assumir que a ferramenta está lá para ajudar ele sem apresentar um tipo de barreira. E aí a gente começa a ter os usuários gostando, os usuários elogiando, informações para decisão, relatórios, dashboard, com maior qualidade. E aí é isso que a gente busca. Então, como a gente vem desse paradigma de comportamento do usuário ali nesse período, é muito normal que a ferramenta mude completamente. E só adicionando, é muito interessante que assim, essa sempre foi a nossa linha de raciocínio e ela é até hoje. Mas é engraçado como a tecnologia ela vai dando mais horizontes de como fazer a mesma coisa, né? Então, assim, quando o Beto falou ali, pega o primeiro momento de Mosquite, cara, então vamos tornar a interface a forma mais simples dele conseguir interagir com aquela ferramenta e cara, a gente realmente recebe muitos elogios e tal de cliente que a gente se esforçou e se esforça muito nisso, só que, beleza, o objetivo é que a informação esteja lá e que ela seja o menos interruptiva possível para o vendedor. Até então, a melhor coisa que a gente podia fazer era ter uma ótima interface para isso. Hoje, a gente começa a entender até de outras formas, até mais ambiciosas, né, que é muito da nossa visão de futuro, é que é aquela coisa assim, e se o vendedor não precisasse preencher? E se eles preenchessem sozinho? A gente está num momento tecnológico que isso é possível, isso já está acontecendo dentro do Mosquite. Então, por exemplo, boa parte de um vendedor do dia a dia vai ser no telefone.
É um Natural. fato isso, é um fato e é natural. Poxa, já existe tecnologia VoIP que está funcionando super bem, isso fica online, gera registro. Cara, como é que a gente consegue isso, o Beto que está tocando esse projeto, já que ele está falando no telefone, falar no telefone faz parte, como é que eu coleto tudo isso e preencho lacunas do processo para que ele não precise? E aí a gente está falando de telefone, mas o desafio é que nunca é uma coisa só. É telefone, é e-mail, Vídeo. é WhatsApp, é video call, é um monte de coisa, mas assim... O objetivo ainda é o mesmo lá no começo, porque se vocês forem olhar hoje assim, o mercado brasileiro, né, porque eu tenho mais propriedade por estar inserido, primeiro, a gente não é uma cultura de software assim, pesada de preenchimento, coisa assim, a gente não tem muito esse hábito. Tanto que a coisa que a gente mais escuta é cair o sistema, né? O sistema é uma entidade, ele é algo etéreo. Liga para a TI. Exatamente. Você sabe Deus o que então, significa, assim, né? Cara, não tem. Nos Estados Unidos e alguns outros países, cara, nenhuma empresa começa sem um stack de ferramentas. Aqui tu começa sem um stack de ferramentas e segue a vida. Então, assim... Você começa sem quase tudo. Exatamente. E segue a vida ali, beleza, deu certo, deu certo. Você só começa. Vai que vai. Você começa sem CNPJ aí, né? Exatamente, tu começa sem CNPJ. Então, assim, essa linha de raciocínio onde, cara, beleza, aceita que é importante essas informações para o gestor fazer uma boa tomada de decisão. As pessoas não entendem, mas é importante para o vendedor também, para ele saber onde ele está acertando mais, onde ele está acertando menos, o que ele pode ajustar, para ele conseguir fazer uma autogestão também, que não muda a responsabilidade do gestor gerenciá-lo, mas é importante que o bom vendedor ele sabe lidar muito bem com o tempo dele, o que ele está fazendo e como ele está fazendo, e o CRM ele ajuda muito nisso. Só que quando tu coloca numa balança, putz, eu tenho que fazer tudo isso aqui todas as vezes para conseguir tirar essa parada, às vezes esse comparativo ele é um pouco injusto, né? Então a gente olha muitos casos de ferramentas, eu vou até sair de CRM, mas de ferramentas em geral, que são extremamente, vamos lá, parrudas em termos de funcionalidade, mas o cara nem precisa de tudo isso. É mais importante que o vendedor dele utilize o CRM, o básico para ele extrair, do que ele, sei lá, dá a mortal para trás e tu clica aqui e liga a máquina de café, sei lá, qualquer coisa assim. Então, às vezes, a gente ainda... O rolê de AI, né? Todo mundo olhando para isso, mas é importante, claro que é importante, mas assim, a gente não pode esquecer que o básico ainda não está sendo bem feito, sabe? A origem da coisa. E vocês acham que é característico do vendedor Brasil? Isso, claro que você talvez não tenha exposição, mas olhando até outras empresas, você acha que é o vendedor brasileiro, fazemos parte desse daqui, né? Todos os vendedores aqui na mesa praticamente. Eu acho que a gente faz parte de uma cultura que parte da informalidade. Então, quando você vai trabalhar numa empresa nos Estados Unidos, existe uma série de procedimentos e de formalidades que você acaba sendo doutrinado a seguir ali. Então, você vai seguir esse método, esse modelo, vai nessa ferramenta, esses dados precisam estar aqui. O modelo de gestão é bem mais rígido na cobrança disso. Então, se seus dados não estão lá, você vai ser cobrado por esses dados. Não, casos até de não recebimento de comissionamento. Só que isso normaliza, né? Isso normaliza, mesmo que tu troque de empresa, eu troque, tá normalizado. Aqui a gente já parte de um modelo onde as próprias empresas têm pouca estrutura inicial, então ninguém está muito acostumado, cada empresa usa um modelo, usa uma metodologia, usa uma planilha diferente. E aí, quando isso vai se ampliando, você valoriza mais a habilidade da pessoa de vender. Então, é muito comum, esse cara não preenche CRM, mas ele vende pra caramba. Eu quero que ele vendas, é um artista. Eu quero que ele venda, ele vende. Se ele tá preenchendo ou não, depois a gente resolve isso. Só que no longo prazo, você perde expertise, porque esse cara vai embora. Esse cara vai levar o seu cliente com ele, ele tem a carteira de clientes, e isso é um problemão que o CRM resolve, a carteira de clientes normalmente era do vendedor. O vendedor ia para a empresa, vendedor grande, de B2B Big, mesmo, até para governo era assim. Cartela de clientes, ele mudava de empresa, ele pegava a mesma cartela de clientes. Fulano, tudo bom? Tô trabalhando agora na empresa tal, a gente tem a solução XY. Tem 10 minutos para eu conversar com você? E aí ele carregava os clientes com ele. Então, a gente vem dessa cultura do... o cara vendeu, é o que está funcionando. E como empresa você precisa manter a sua inteligência dentro. Então, tudo que foi feito, você sabe como foi feito, quem são os clientes, qual o contato, com quem falou, para onde vai, quem manda, quem deixa de mandar. Tem que conseguir centralizar isso para extrair alguma coisa. Só que
é muito difícil quando você olha pra nossa cultura, que cara, o cara tá vendendo. Então o cara realmente vai se preocupar mais em vender do que em preencher, porque é isso que é valorizado. Só que a empresa perde no longo prazo porque ela não retém esse conhecimento, ela não retém essa informação e ela não retém o cliente dela, que ele vai pular junto com o vendedor de empresa em empresa. É que tem a questão do relacionamento humano, né? Claro. Mesmo. Normal. Mas eu tava até pegando esse gancho da informação, do dado. Eu tava lendo uma matéria que até o Edu fez algumas considerações com relação à maturidade do mercado brasileiro pós-pandemia, que aumentou bastante, né? Com relação à digitalização e ao consumo mais... Não sei se consciente é a palavra, mas o consumidor também tendo mais maturidade na hora de comprar o software. Então, eu acho que a gente já falou aqui da questão do aumento da maturidade nas empresas que desenvolvem o software, mas vocês sentem também o cliente de vocês mais maduro na hora de comprar, mais preocupado com a questão do dado, né? Assim, de tudo isso que você falou, poxa, eu venho de um histórico onde eu talvez não tenha o dado por falta de preenchimento, mas hoje eu entendo que isso é importante. Sim, com certeza. Só que pensa que a gente está numa bolha. A gente está numa bolha específica, a gente atinge um mercado que ele é gigantesco, mas a gente está atingindo dentro de uma bolha específica, né? Um pedaço desse mercado. E esse pedaço, por definição, como ele está, de certa forma, mais madura, ele chega mais fácil, a gente consegue conversar mais fácil de N maneiras. Mas a maturidade a nível Brasil é tipo... Aqui no Brasil, tu vê tanto andando na rua um carro que foi fabricado na década de 80 e um carro que foi fabricado agora, novo, mega moderno, e isso coexiste dentro das estradas. Cara, é a mesma coisa do mercado de forma geral em termos de maturidade. Tu vai ter, aqui no Brasil, tu não, a média, né? Pensando na média, não dá para ser considerada, porque tu vai ter desde o carro moderno, o gestor, porra, muito forte, muito consciente, ele veio de uma linha de estudos para isso, só que isso não é a maioria. Qual que é a maioria? Quem que é o gestor de vendas hoje, se a gente fosse generalizar de forma predominante? Ele era o cara que era um bom vendedor. E aí ele foi promovido. Só que não existe nenhum precedente de que tu ser um bom vendedor te torna um bom gestor. São características, são coisas completamente diferentes. Eu conheço muitos gestores que eu admiro e falo assim, essa pessoa é muito boa, mas eu não colocaria ela na frente de um cliente para fazer uma venda, porque ela não necessariamente é boa nisso. Só que é uma pessoa que entende muito de processo, etapas, é uma pessoa que sabe estudar muito novas coisas. E, infelizmente, o vendedor ele tem um histórico de virar vendedor por falta de opção. Isso é muito triste, né? Virei vendedor porque, sei lá, não fiz faculdade, eu preciso fazer um dinheiro aqui, barará, e acaba... Tem o estigma do dinheiro, né? Assim, ganha mais. Ganha mais, exatamente. Não necessariamente é verdade, mas assim, tem todo esse contexto. Mas ele ganha mais no imediato, assim, porque você é remunerado por comissão, você tem, normalmente, a maioria das empresas você vai ter uma base menor e uma comissão um pouco mais alta para te motivar a vender, a ir atrás, e isso cresce o olho. Você fala, putz, eu acabei de informar, sei lá, administração. Não sei o que eu vou fazer. Pô, vou arrumar esse emprego aqui de vendedor, ganho uma comissão, começo a me estruturar, depois eu faço alguma coisa. E aí, normalmente, ele... Só que isso gera um problema daí, já que ele ecoa, que os vendedores, normalmente, eles não são estimulados também a estudar pra caramba, porque existe coisa pra caramba nisso, e assuntos, e não tem faculdade, mas assim, muitas vezes eles não são estimulados de forma geral. Por N Mas a motivos. gente também passou por um processo de profissionalização das vendas, que era a pessoa que era o vendedor, ele... Putz, você conversa bem, você é... Desenrolado. Desenrolado é o melhor adjetivo possível, né, cara? Pô, você bem vende articulado. bem, vende. E aí a pessoa se descobria, pô, eu falo bem e eu vou. Só que hoje o mercado de vendas amadureceu ao ponto onde venda é um processo extremamente técnico. Exato. Existe um processo onde você tem que saber técnica. Por conta do consumidor, que é o que tu falou lá no começo. Exato, porque eu acho que o consumidor tá mais maduro. Tá. Seja o consumidor Exige de vocês. software, seja o consumidor de roupa, sei lá. Sim. Cara. Porque eu acho que... E aí eu vou voltar para a questão inicial, que é a informação. Porque o consumidor tem mais informação Cara, com de certeza. qualquer coisa. E o vendedor, né? ele não pode... Se eu vou lá comprar um celular novo, o vendedor ele não pode saber menos do que eu. Sim. Do que eu busquei para comprar aquele celular. Ou pelo menos ele tem que saber uma coisa que vai destoar de uma diferenciação, né? E vamos partir... Não sei, né? Assim, a gente
talvez estejamos olhando para uma bolha, mas para uma bolha que vai partir do princípio de eu vou sair da minha casa minimamente informado. Sempre. Porque eu já pesquisei. Exato. Eu preciso comprar um celular, ou eu preciso comprar uma solução melhor de CRM para minha empresa, eu tô minimamente informado. Com certeza. Né? Então, eu acho que isso é uma mudança... Talvez sutil, comece numa bolha, mas me parece uma tendência Ela é uma tendência pro mercado gigante, mesmo, gigante. Né? Até porque a gente subestima uma outra fonte de informação que pega muita gente, que é o boca a boca. Exato. Que é assim, ó, porque o meu celular, dando exemplo de celular, porque o meu celular, sei lá, ele tem tal, sei lá, uma coisa absurda, né? Câmera infravermelho e não sei o quê. Você não vai usar. Cara, tu sabe que aquilo existe isso, mas não necessariamente tu foi atrás, pesquisar, nem nada assim, né? E quanto o crescimento do mosquite, né? Tô usando o gênero correto aqui da caracterização do nome, que eu percebi, que eu tava falando às vezes da empresa, né? Existe uma... Existe a discussão. Eu sei. Internamente existe. Então a gente normalmente fala da mosquite à empresa, do mosquite ao produto. Eu tô aqui intencionalmente pensando para falar. Quanto do crescimento, assim, hoje vocês conseguem perceber que acontece disso do boca a boca? Quanto que é do processo? Porque imagino que vocês usam o seu CRM. Claro. A pergunta, né? Qual que é o seu CRM? Mas o quanto que vocês conseguem até, enfim... a palavra, né, vivenciar o que a gente vende, que é um exercício também super difícil, assim, acho que às vezes a gente se pega em muitas contradições por vivências, por cultura, por qualquer que seja a racionalização da desculpa do porquê não seguimos às vezes alguns processos, claro. Mesmo sabendo que no campo lógico faz sentido. Cara, mas mesmo o boca a boca ele é um processo. Isso que é o mais importante entender. O boca a boca ele não acontece por acaso. É diferente, a gente tem que só separar uma coisa. Eu posso criar um processo para estimular algo de acontecer e eu posso não controlar mais depois daquilo. E o boca a boca é isso. Eu posso ter um processo para estimular isso de acontecer, vai sair da minha visão e eu não vou ter mais necessariamente controle, mas eu fiz um processo anterior para estímulo. Então, isso é comum. Até porque hoje, falando de consumidor, a gente passou por várias fases de mercado, né? Vamos falar de marketing de forma geral. A gente veio de um passado onde o marketing ele é focado em branding, ele é focado em outdoor, propaganda. Não necessariamente eu consigo traquear, eu não consigo quantificar, né? Mas assim, eu também não posso parar de fazer, porque eu também não sei dizer o quanto disso é relevante para o que eu estou vendendo aqui. A gente vem desse universo. Aí começa o mundo do inbound marketing, marketing de anúncios, que tu deixa tudo milimetricamente calculado. Isso rastreável. Cara, isso aqui veio daqui, isso aqui veio daqui. Agora acho que a gente está entrando num momento que as empresas estão percebendo, o que é meio óbvio, mas é que às vezes quando a gente coloca o chapéu de estou trabalhando, tu esquece que tu é consumidor, né? Então, assim, a gente está percebendo e está começando a evoluir entender que o consumidor ele não tem uma jornada linear. A gente começou a entrevistar muitos clientes da nossa base para entender um pouco melhor, estudar mais sobre isso. E por mais que a origem dele foi o anúncio X ou o conteúdo de blog Y, beleza, é o que eu consegui traquear naquele momento quando ele chegou aqui. Mas a gente conversa com ele e descobre que teve alguém que comentou sobre isso num evento X, que ele estava zapeando não sei aonde, viu não sei o quê. Ele teve tantas coisas, tantos estímulos fora do controle, fora do que a gente consegue controlar, que... Beleza, culminou ele a olhar a landing page X e ter convertido e feito um teste e a gente fechou com ele. Mas existiu uma jornada extremamente bagunçada, não linear anterior a isso ou durante esse ponto. Faz alguns meses, quase um ano, a gente sentou para estudar a jornada do boca a boca lá no Mosquite. A gente reuniu um time lá para estudar essa jornada do boca a boca e quando você faz uma espécie de engenharia reversa ali, você entende que a pessoa que indica, ela lá do processo inicial, ela já chega bem informada. Então, você fez um processo de marketing com muita informação. Quando ela foi conversar com o pré-vendedor, ele não só entendeu o problema, mas ele antecipou algumas coisas, ele se mostrou prestativo para outros problemas que vão além do que vai ser adquirido ali. Na hora do processo de implantação, outros problemas foram vistos e solucionados. Então, ele tem o cara contrata um CRM porque ele quer resolver o funil de vendas dele. E aí, quando você olhou, você fala, cara, mas você já mapeou o seu processo de perda? Você sabe os seus motivos de perda? Por que você está perdendo o cliente? Pô, não sei. Isso é fundamental para você conseguir atuar nesse ponto e aumentar a sua conversão. Legal, eu não tinha pensado nisso.
Aí ele vem sendo educado, ensinado, você tá ajustando ele a construir o processo de venda dele. Aí na hora que ele tá usando a ferramenta, ele pode até não falar assim, cara, essa é a melhor ferramenta do mercado, esse aqui é o maior produto do mercado. Mas ele se sentiu tão acolhido que na hora que alguém vem perguntar para ele, cara, você indica seu CRM? O que você usa de CRM? Ele fala, cara, usa esse CRM aqui. Ele pode falar, tem uma dificuldade XYZ que eu não atendo, mas eles são tão prestativos, eles são tão bons nisso, que eu gosto muito deles. E aí vem essa indicação que ela se torna legítima. Que não é uma indicação onde eu simplesmente cheguei e falo assim, cara, faz o seguinte, depois de um processo todo zoado, faz o seguinte, se você me indicar, eu te dou um cupom. Ele vai começar a indicar porque ele quer cupom, mas alguém vai chegar para ele, mas o que você acha da ferramenta? Ele vai falar, cara, acho legal, não vai ter esse apreço sobre o processo. Então, um boca a boca lá no final, ele se torna um processo consciente quando você passa a incentivar em cada uma dessas fases que o cliente sinta, e aí isso é proposital, ele sinta algo, nossa, aqui eu recebi uma entrega que foi muito além do meu fator esperado. uau, né? É um fator uau. É. Mas é buscar isso. E é isso que a gente vê lá dentro do Mosquite. A taxa de crescimento de vocês, que eu vi numa reportagem, está em torno, às vezes, de 100% ano contra ano, sim, etc. Sim. E essa experiência, até para você ter esse acolhimento, ela carrega um investimento de pessoa, de organização muito grande. Qual que é o desafio de escalar isso, né? Para vocês manterem e manter a estrutura de uma eficiente, né? Que para continuar nesse ritmo acelerado, né? Até porque, assim, eu não sei o quanto do capital de vocês é próprio, bootstrapped, né? Que é o termo que a gente usa, sim. Que é financiado com as vendas mesmo, né? Para a gente explicar aqui um pouquinho o tema. Venture capital, né? Em fundos de investimento. Como é que vocês organizam tudo isso? Porque fazer essa experiência para um cliente, 10 clientes, é muito fácil, funciona. né? Agora para 1.000, para 10 mil, né? Sempre, a escala, ela é sempre o desafio, assim. Só que a escala, ela tem momento. Nenhuma empresa, ela tem que nascer escalando. Ela tem que nascer criando e validando e entendendo se funciona para a partir daí escalar. Eu acho que isso é bem importante numa construção. Falando um pouco da questão de funding da empresa, etc., a empresa, a gente começou ela bootstrapping, trabalhando ali muito, até 2020, até 2021 ali, bootstrapping total a empresa. Isso gerou uma cultura muito legal que a gente tem, que qual que é o dinheiro mais importante, vamos falar assim, é o dinheiro do cliente. Esse cara que está pagando para mim é o que tem que pagar as contas, ele tem que fazer sentido, o valor que ele está percebendo tem que ser o suficiente para o preço que ele está pagando. A gente sempre teve muito isso. Só que o que acontece? A gente veio num processo de crescimento muito legal até 2021 ali e ele continuava bom, de verdade, assim. Só que começa batendo uma limitação do bootstrapping, que é o seguinte: eu cresci, sei lá, vou falar valor aleatório, né? Sei lá, eu cresci 10, 15 mil reais em MRR nesse mês. Então, no mês que vem, o que eu posso investir para crescimento é praticamente a mesma coisa, um pouco menor, para conseguir me manter estável ainda em termos de contas. Apesar da gente ter sido... Aliás, a gente foi sempre bootstrapping e, obviamente, a gente nunca foi lucrativo. A gente não é lucrativo até hoje, né? Mas não ser lucrativo não significa ter necessariamente cash burn, são coisas diferentes, né? Então, assim, se eu estou em queima de caixa, não é só que eu estou lucrativo, eu estou bem no negativo ali. Não ser lucrativo tu tá conseguindo break-even, batendo zero a zero. Pagar as contas do mês a mês. Exatamente. E vive pro próximo. E investir para seguir crescendo, Perfeito. né? Aí a gente chegou nesse momento que a gente trouxe o nosso primeiro fundo de investimento. Isso em 2020. 2021, né? 20 para 21 ali, né? Porque demora a galera pouquinho. às vezes não entende, mas assim, não é tipo, eu acho que eu vou trazer um fundo de investimento e plá, Bom, acontece. Dependendo do corte do ano, até era quase isso, né? A gente via umas aberrações isso de mercado. Isso é muito interessante, porque esse primeiro fundo, ele entrou com a gente antes desse grande, né, quebra de mercado aí que aconteceu de investimentos recentemente e tal. Aconteceu antes, né? Só que já naquele momento, por conta do histórico de bootstrapping, a gente já era na linha muito de assim, olha, para todos os fundos que a gente conversou, não espere um cash burn agressivo, a gente não vai trabalhar com metas de tem que usar esse dinheiro em tanto tempo, que é mais comum do que deveria, ou era mais comum do que deveria.
a gente nunca foi nessa linha. Tanto que nosso primeiro aporte, ele foi bem, em termos de grana, ele não foi tão grande. Mas por que ele não foi tão grande? Porque o valor final, ele era mais do que suficiente para nosso planejamento e nossa estrutura enxuta para continuar crescendo da forma como a gente queria. A empresa já se bancava sozinha. Exatamente, a empresa já se bancava. O que a gente queria fazer era investir em coisas que a gente não estava conseguindo para... Acelerar, né? Acelerar, se manter competitivo, construir coisas novas. Montar um time novo, trazer pessoas. Adicionar pessoas. E aí a gente fez isso naquele momento... E naquele momento a gente sempre se preocupa com headcount, tanto que o nosso headcount nessa época, para hoje, ele não teve uma alteração tão significativa assim. Tanto que hoje a gente tem no Mosquite, trabalhando conosco, um headcount de 60 pessoas, 61 pessoas. Não é um headcount gigante propositalmente, porque a gente quer ser o mais otimizado possível em todos os aspectos. E aí a gente começou nessa faixa, a gente começou a ir bem pra caramba, o investimento rendendo e tal. Aconteceu o que a gente viu ali no mercado, né? O óbvio aconteceu, na verdade, né? A galera percebeu que não faz o menor sentido eu pagar 30x numa empresa que, por causa de uma promessa que talvez ela seja um unicórnio e, cara, só num PowerPoint ficou mais óbvio isso. E aconteceu tudo isso e a gente falou, cara, será que é o momento da gente captar de novo? Porque, assim... a gente tomou o cuidado de break-even antes da próxima captação de novo. Então, assim, a gente usou aquele dinheiro, teve uma queima, break-vamos de novo. A gente sempre faz isso, assim, ó. A gente sempre tem que estar confortável para dizer não. E não chegar naquele ponto de eu preciso pegar dinheiro ou fecho as portas, sabe? De novo, pensando com o dinheiro sempre do cliente, né? A gente chegou, será que a gente vai captar por causa do mercado, tudo que está acontecendo? Será que faz sentido? Mas a gente olhou que a gente tinha muitas coisas que a gente queria tirar do papel que faria sentido a gente ter mais dinheiro em caixa. E aí a gente começou a sondar, entender e etc. Só que o que é legal? Para muita gente nessa época, isso foi em 2023, estava muito difícil, finalizou em 2023 a captação, estava muito difícil captar, porque as empresas do nada pararam de olhar, os fundos pararam de olhar porque eles olhavam antes, que é assim... eu quero ver o teu crescimento, custe ao que custar. Eu quero ver... A gente já olhava e o histórico inteiro de relatórios, etc., que a gente sempre apresenta, ele era muito competitivo para esse momento, porque a gente está falando de margem alta, a gente está falando de caixa, a gente está falando de eficiência operacional e crescimento também. Uma coisa não precisa anular a outra, né? E, só que, ao mesmo tempo, crescimentos realistas. A gente nunca apresenta para fundo, nunca apresentou assim, não, porque agora a gente vai triplicar a empresa no próximo ano. Não, a gente não vai triplicar. Por mais que isso seja possível, isso tem consequências também. Normalmente tem consequências. Então a gente sempre toma muito esse cuidado de o que a gente está fazendo naquele momento. E quando a gente trouxe esse fundo, a gente estava com outro quase fechado, só que apareceu um player muito estratégico para a gente. É uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, infelizmente, ainda não posso falar o nome. Mas assim, a gente recebeu um investimento deles, mas aí a gente virou uma parada que era assim, ó. Além da grana que era para cultivar esses novos projetos, essa empresa ela tem um ecossistema de tecnologia tão rico que a gente pode se inserir no ecossistema e aproveitar oportunidades em todas as formas possíveis de conhecimento, né? Aproveitar oportunidades que tem lá dentro, e aí virou essa nova fase que a gente está agora de não só usar o dinheiro da captação como a gente está usando para, por exemplo, cara, a gente vai investir para o vendedor não precisar preencher o CRM, mas também utilizando um capital intelectual e de acessos muito forte. Porque muito fundo fala smart money, mas não é verdade. Não tem smart money muitas vezes. É comum. Vende como se fosse um valor, mas não é alguma coisa. Ali a gente encontrou de forma prática. Isso é muito importante. As pessoas que estão em volta da sua empresa, ou as instituições que estão em volta da sua empresa, elas são muito importantes para o crescimento, né? E olhando para esse ecossistema, assim, né? Bom, vocês passaram por 2 captações ali. A empresa tem um time enxuto, se a gente for pensar em tudo que vocês entregam e o tanto que vocês crescem ano contra ano. Quais foram os desafios que vocês ali, né, na liderança, enfrentaram depois do momento que vocês decidiram fazer essa captação? Porque a gente sabe que, por mais que vocês blindem a empresa, tem uma certa interferência. Tem, normal. E vocês vinham de anos ali bootstrap com a cultura de vocês, fazendo o que vocês acreditavam, até o momento que vocês decidiram abrir isso, com motivos mais do que justos que você já trouxe aqui, mas traz pra gente o lado da dificuldade, talvez, assim, de manter ali a cultura blindada, lidar com essa interferência até certo ponto. Como foi isso pra vocês? Claro.
Eu vou falar uma coisa que não é o padrão, tá? Mas foi fácil. Foi estranhamente fácil. A gente sabe quando tu vem preparado pra pancada, assim, e não vem, tu fica até meio com o músculo rígido, assim. Não aconteceu, mas ele não aconteceu porque é o seguinte, tá? O impacto de um fundo de investimento, ele acontece em algumas esferas, mas tentando simplificar, é impacto cultural. Isso traduz basicamente em pessoas, a equipe que está executando, a equipe que está fazendo as coisas. E o impacto de... Vamos chamar de due diligence. É um impacto de burocracias. Cara, de relatórios, de acompanhamentos, reuniões de conselho e etc. Pressão pelo que número. Antes, né? Reunião de conselho é... Ô, gente, vem aqui em casa, vamos trocar uma ideia. Essa é a reunião de conselho antes. E aí isso gera essa necessidade de... Importante até de profissionalização da própria diretoria e tudo mais. O que a gente fez? A gente sabia que esse de due diligence, vamos dizer assim, não tem como fugir, inclusive é um passo importante. Então a gente aceitou ele de braços abertos para aprender mesmo. Foi a primeira vez que a gente estava passando por isso. Então a gente foi muito de braços abertos e inclusive a gente escolheu um primeiro fundo que pudesse nos ajudar a construir esse conhecimento. Isso foi muito importante. Mas em ambas as negociações, a gente deixou... Lembra que eu falei de expectativas ali claras no começo? A gente deixou muito claras expectativas no começo de que assim, vocês não podem mexer em absolutamente nada, vamos chamar dessa parte cultural, vocês não têm voz. Cara, tu pode tranquilamente vetar um investimento que eu estou fazendo que ele não estava previsto no nosso contrato e está tudo certo. Pode vetar. É direito do cara. Ele botou dinheiro ali. Só que a parte cultural não. E a gente colocou isso muito claro no começo e é muito fácil falar isso no começo. A gente buscou o melhor advogado possível para deixar isso claro no contrato no final. E a gente nunca, me corrija se eu estiver errado, na minha percepção, nunca a gente teve interferência de fundos mexendo na parte cultural, tanto que a cultura ela permanece muito a estrutura que foi construída, né? O papo tá fluindo muito bem. A gente tá... claro que a gente tem que pensar aqui muitas perguntas vão se derivando, mas eu queria aproveitar esse tema de cultura e etc. E, obviamente, presença de estar... Aí você até puxou ele aqui para falar... Não, cara... me mantenha verdadeiro, né? Não só me manter de verdadeiro. É difícil falar de cultura sem falar do Beto, porque ele é um dos principais construtores disso. E aí a pergunta né, pelo histórico, pelo livro que fez, que acho que é a sua história ali de... olhar aquele olhar de um pensamento crítico, né, do discurso principalmente, do empreendedorismo fácil, do empreendedorismo de só depende de você. E quanto disso dentro... Vocês sabiam, né, que ele era um perfil anônimo antes. Como é que era ter você lá dentro? Como é que era essa relação e como é que foi parte da cultura? Às vezes você se via no livro deles e falava, acho que sou eu aqui. Vazou uma informação aqui. Vazou uma informação aqui, eu acho que sou eu. Beto, sou eu. Eita! Eu entrei no Mosquite logo no começo, bem no comecinho. Quando eu entrei tinham 7 pessoas, assim. E parte da cultura era aquela ideia de nós somos uma empresa, uma startup, então sofazinho, videogame, Coca-Cola liberada. Coca-Cola à vontade na geladeira, era bem assim. E obviamente, você tá ali em 2016, 2017... Isso é incrível quando você entra nisso, porque eu vim de um mercado muito quadrado. Eu trabalhava em Brasília, era consultor de tecnologia em Brasília, e a gente atendia governo. Era tudo quadradão, eu trabalhava de terno, era a coisa mais quadrada que tinha. Foi de um extremo pro outro, né? E aí, quando eu cheguei lá no Mosquite, eu já cheguei meio com essa visão de quem tentou abrir um negócio, estava calejado, estava com um olhar mais crítico pro mundo do empreendedorismo, das startups ali. E aí eu fui olhando uma movimentação acontecendo na empresa. E como eu vim de empresas bem mais quadradas e mais rígidas, eu vi que eu tinha abertura, uma abertura que não existia nos outros lugares. Então eu sentava com os donos da empresa para falar de videogame, para falar de besteiras da vida. E isso deu uma oportunidade de influenciar com muita força a cultura da empresa. Com muita força. Então... Conforme eu fui construindo o perfil e fazendo as críticas, e obviamente eles acompanhavam o meu perfil, essas críticas... Nunca foi algo anônimo pra gente. Assim, Beto, desde o começo ele já... O Paulinho, que é um dos outros sócios, que eu trabalhava junto... Eu entrei no Mosquite pelo marketing, né? Eu era do marketing. E a gente trabalhava junto no marketing. No dia que eu criei, eu mostrei pra ele, olha só o que eu criei. Aí ele, legal. Aí eu fazia ele, putz, aí vai rolar, hein? Então a gente sempre conversou sobre isso, assim.
E com o avançar das críticas, as construções das críticas, a empresa estava crescendo. Então, se tornava uma forma de dissonância cognitiva, tanto para mim trabalhar numa empresa que sustentaria tudo que eu criticava, quanto para eles, trabalhando diretamente comigo e enxergando aquilo, reproduzir aquilo que era negativo. Então, sempre que tinha algum tipo de decisão, assim, cara, a gente quer fazer isso aqui na empresa, o que você acha? No ano passado, né? Até hoje. Isso É muito comum eu ser chamado lá, cara, vamos trocar uma ideia sobre o que a gente vai fazer, sei lá, o que a gente vai dar de brinde no final do ano pros funcionários. Hoje é um processo bem mais complicado, porque tem bem mais funcionários. Mas no começo era assim, cara, vamos pensar aqui numa parada legal? Logo em 2018, se eu não me engano, a gente queria implementar a ideia da sexta-feira curta, que era a sexta-feira trabalhar até 4 horas da tarde. Nossa, até 4 horas da tarde, mas a gente mantém a hora do almoço e tal. Ah, tá bom. Então, tem algumas empresas que não mantêm a hora do almoço, você sai às 14, né? A gente mantém a hora do almoço, tranquilo, mas sai às 16. E antes a gente trabalhava sábados também. Tinha uma cultura de trabalhar até no sábado. Então, essa mudança não são só 2 horinhas. É um bem super mais ganho, né? grande, Então, na hora que a gente estava decidindo isso, a gente sentou para começar. O que ia ser legal, assim? O que a gente faz de diferencial que a pessoa que trabalha aqui, na hora que ela olhar, ela vai falar assim, bicho, é muito legal trabalhar lá. Porque, assim, óbvio, como uma startup, bootstrap, a gente não tinha como dar os melhores salários para todo mundo. Mas a gente podia pensar em estratégias que para a pessoa olhar e falar assim, apesar de eu não receber o melhor salário, é maravilhoso. E talvez até aqui. pensar, eu não recebo o melhor salário hoje, mas eu acredito tanto nisso que eu sei que amanhã eu vou colher os frutos junto, né? E eu sou muito honesto, assim, eu fui nessa aposta. E para mim vingou muito bem. Que era, cara, eu trabalho aqui, não ganho o maior salário do mundo, mas eu tô vendo que está crescendo e eu estou vendo que eu posso ajudar a crescer. O Beto foi a pessoa que teve coragem, quando bem no comecinho ele olhava assim, cara, mas esse faturamento aqui não bate com a quantidade de pessoas que tá aqui, o que tá rolando? Eu bati na porta e falei isso. Porque, assim, a gente tem uma reunião que ela acontece até hoje. Que apesar de bootstrapping, começou com o dinheiro dos sócios ali para sustentar no começo, sim. né? Óbvio. A gente tem uma reunião que existe até hoje que todo mundo da empresa, 100% dos funcionários participam, onde todos os números são batidos. É tudo. Todos transparência total. total. Então, desde o dia 1 que eu tava na empresa, eu sei o quanto fatura no fim do mês. E aí, na primeira reunião que teve dessa lá, eu olhei... Você puxou a calculadora do celular, né? Começou a fazer uma conta aqui embaixo. Nem precisava, porque não pagava o meu salário. Foi fácil, então. Não precisou nem... Eu bati o olho, olhei aquilo e falei, isso não paga o meu salário. Não tá certo, hein? Esse é o faturamento da empresa. Aí, primeiro você tem aquele desesperinho, porque assim, até então eu não conhecia o histórico do sócio, não sabia de onde vinha dinheiro, não sabia nada. Olhei e falei, opa, será que esse negócio tá bem das pernas? Eu fui lá, bati na porta e falei, gente, tava vendo um negócio ali, me explica melhor. Da onde tá vindo? E aí eu fui entender mais a estrutura financeira por trás e tudo, mas eu vi isso crescer. Pra você ter uma ideia, assim, hoje é um número risório. Eu lembro que a gente voltou do Summit, do RD Summit desses da vida. Fiz uma campanha, vendeu pra caramba, foi um sucesso e tal. E aí o nosso MRR tava crescendo. E eu falei assim, se bater 150 mil de MRR, eu subo a Avenida Ayrton Senna aqui pelado. E hoje isso é um número tão absurdo de ainda bem que ninguém nunca lembrou disso. Você tá lembrando, hein? Agora você tá lembrando as muito pessoas. Obrigado. A gente não faz corte no podcast. Mas sempre foi muito uma cultura onde eles olhavam por ter uma pessoa muito crítica, de vir e perguntar, cara, isso é legal, isso é interessante, isso vai... como é que a gente... Vou usar termos não tão apropriados para um podcast corporativo, mas assim, como é que a gente faz isso, que é importante fazer e é necessário, sem ser arrombado? Sem ofender a pessoa, sem fazer a pessoa sair daqui chateada. Então, sempre que tem um processo mais duro, você precisa demitir alguém que está há muito tempo na casa. Pô, como é que você faz isso sem ofender? Pô, a gente procura um lugar, conversa com parceiros, onde é que essa pessoa pode ir. Porque, normalmente, não é porque a pessoa é ruim. É porque dentro da estrutura, às vezes, não cabe. Mas, assim, um movimento muito comum lá cara, essa pessoa aqui, ela não tá legal aqui nesse momento. Mas eu acho que ela é boa de marketing. Vamos ver como é que ela opera no marketing? Para sempre tratar as pessoas ali dentro
como pessoas capazes de aprender, de evoluir, e que não é só porque num momento ela não está desempenhando um papel bom que ela perde o seu valor pra gente. E isso é muito legal. Na Amazon, a cultura também, a gente fala a posição que você está hoje, nosso processo de contratação é em cima dos princípios de liderança. E porque com os exemplos, enfim, essa demonstração. Então, todos os amazônios têm, mais forte ou mais fraco alguns, né? Mais predominantes, talvez, não fraco, que predominam, né, pela característica, e que te permitem explorar se você quiser lá dentro também. Então, assim, faz parte, acho que é bem legal ouvir... Sim. Só adicionar uma coisa que tu falou ali, que é muito importante para também não confundir as pessoas. Tem que deixar uma coisa muito bem pontuada. O Beto, ele era e é muito crítico em relação às coisas, mas muito bem embasado, com dados muito claros, de fácil visualização, de entender faz sentido a gente ir por essa linha ou não. É diferente de uma crítica pela crítica. Então, como ele sempre teve muito embasamento, o Beto é bizarro da quantidade de leitura que ele faz, etc., ficava muito claro da gente perceber, não, faz sentido o que ele está falando. Sim. Não é uma crítica leviana, sabe? Não, e eu não chegava dentro da empresa montando barraca. Sempre foi muito eu via alguma coisa que eu acho estranho, que eu não concordo, deu pegar o telefone, ligar e falar, cara, eu vi isso aqui acontecendo. Me incomodou. Dá uma olhada nisso, assim, dá uma conversada. E aí, óbvio que hoje a gente tem uma estrutura de RH, não sou eu hoje em dia que penso nessas coisas, assim, mas ainda existe cara, tem uma situação específica, o que você pensa sobre isso? E eu acho que é importante trazer esse seu ponto da questão dele estar sempre embasado, porque... Pra também não parecer que é a rebeldia pela rebeldia. Exatamente. Não é. Porque... Nunca foi rebeldia, assim. Então, porque esse é o ponto, né? Eu acho assim... Até uma pergunta que eu ia te fazer o Beto sempre brigou por ter esse espaço de estar ali na mesa, trazendo as opiniões dele, muito embasado e tudo, mas hoje a equipe é maior, né? Vocês têm 60 pessoas, como você falou. Como é manter essa cultura para que todo mundo se sinta... Super difícil. Participante e podendo bater na sua porta e falar, Edu, vi uma coisa ali fora que eu queria te trazer, porque entendo que seja difícil, você já começou a responder, tem uma questão, obviamente, do ser humano, alguns vão, né, buscar mais isso do que outros, mas isso é algo que vocês incentivam, isso é algo que vocês buscam quando vocês contratam alguém, enfim, como vocês lidam com isso? Sim, a gente tem um processo seletivo, antes de mais nada, muito, muito bom. Assim, a gente tem muitos acertos felizes assim, durante esse processo. Só que antes, por que eu falo que é difícil, tá? Porque eu sou uma pessoa só, o Beto é uma pessoa só, os meus sócios são uma pessoa só e se torna difícil. Só que a gente fez uma coisa que, às vezes, quando a gente está muito no começo, a gente subestima, que é a importância de um RH, mesmo quando tu ainda não tem uma porrada de funcionários. Porque, assim, a gente até hoje tem uma política de portas abertas. Qualquer pessoa que entrou na empresa hoje, se quiser, ela pode e deve ou mandar uma mensagem ou bater na porta da minha sala ali para trocar ideia, sempre. Isso é honestíssimo. Só que, quando a gente tem um RH junto disso, mesmo que as pessoas tenham essa possibilidade de fazer isso diretamente comigo, isso acaba também sendo diluído para o canal mais correto. E o mais importante é que esse canal mais correto, a gente tem reuniões regulares para justamente agregar tudo isso, achar soluções, etc. Mas nunca tirando da pessoa a noção de que ela pode bater. Isso acontece ainda bastante. Só que ela ia estar acontecendo de uma forma impraticável hoje se não tivesse como canalizar isso. Então, assim, mas até hoje a galera vai ali na minha sala, bate, muitas vezes fala, pode falar, opa, posso, não posso, enfim, senta e troca ideia sobre alguma coisa que possa ter acontecido. Mas o RH, ele virou muito esse canalizador. Só que muita gente fala assim, mas o meu RH não consegue canalizar isso. Mas normalmente quando o RH não consegue canalizar isso, é porque as pessoas têm o sentimento de que quando vai para o RH, morre ali. Como a gente tem histórico suficiente da galera levar coisas para o RH e isso ser... Eu vou chamar de resolvido, mas resolvido não é
fazer o que a pessoa quer necessariamente. Atendido de alguma Atendido. Acho que a pessoa se sente ouvida. Não necessariamente ela vai ser atendida, mas ela foi Não, ouvida. E mesmo né? que Não não só seja, isso. você dá uma satisfação, você Isso que eu ia explica. dizer, mesmo que, não dá pra seguir nessa linha, não dá pra seguir nessa linha porque eu não quero você bobo e feio. Não, é porque tem um Acho que contexto. a gente volta no embasamento, né? Exatamente. A gente foi construído em cima disso. A gente foi construído em cima de embasamento, motivações, transparência. Todo mundo sabe tudo, o tempo inteiro, em termos de resultado, claro. Então, assim, quando tu canaliza pra lá e é resolvido e é escutado de alguma maneira... E você não é punido por E levar. você não é punido, muito importante isso, não é punido por levar aquele ponto. Tanto que quando a gente fala assim, galera, pode fazer isso de forma anônima, a galera nem faz. A galera sente a vontade de ir lá e falar. Acho que esse talvez seja o melhor indício de que a pessoa está confortável, Exatamente. né? Porque se ela tem a funcionando. possibilidade de fazer anônimo e mesmo assim opta por não, ela está Ju, muito confortável. A parada que o Beto falou ali de um ambiente legal pra trabalhar e etc., ele é confundido muito fácil com puff, videogame, etc. Mas o que a galera tem que entender é que assim, ó, a gente passa boa parte da nossa vida trabalhando, nosso dia trabalhando. Se pegar deslocamento e mais sono cara, 100% da tua semana tu está trabalhando. Então assim, essa é uma obrigação, uma responsabilidade, a gente tem que trabalhar, a gente tem que pagar nossas contas, faz parte. Não tem como fugir disso. Então, já que tu não tem como fugir disso, isso é importante, poxa, como é que eu construo um ambiente que seja o melhor possível para a pessoa? Dentro E o desse melhor contexto. possível não significa que ela não tenha desafios, tem que trabalhar, vai se estressar, isso é normal, acontece em todo lugar. Que vai Mas ter o conflito. ambiente, ele não é, vou usar uma palavra batida, eu não gosto dela, mas enfim, por falta de palavra melhor, tóxico. Ele é um ambiente que não é o puff, não é o videogame, mas é o ser escutado, é o ter diálogo, é a transparência. Às vezes é tão simples quanto isso. Mas simples não significa que não dá trabalho também. Claro que dá. É que, assim, eu tô achando incrível essas pontuações, porque tem toda a construção, mas no final tem a expressão de legal, né? Parece muito óbvio, e talvez até seja, mas não é simples. Não, ele é óbvio, mas é difícil pra caramba fazer isso. Exato. E não é o puff, mas também é o puff. Acho que é legal, assim, olhar por essa perspectiva, porque desmistifica muito, né? Porque assim, às vezes a gente fala, tá, mas é óbvio. Como dizia minha avó, o óbvio precisa ser dito. Sempre. A maioria das vezes, né? Então, assim... E às vezes tem umas coisas que pessoas novas, elas têm receio de falar com liderança de alguma forma. Então essa é uma barreira muito grande, às vezes, saber o que está acontecendo. Às vezes as coisas chegam lá na ponta já estouradas, já estressadas. É porque ficou todo mundo resmungando embaixo e ninguém chegou lá em cima. E tem empresas que realmente bloqueiam essa conversa, assim. Então, mas um exemplo de que aconteceu lá, e é por isso que eu sou dos funcionários, eu ando com os funcionários o tempo todo com eles, escuto, não dou nome, quando eu vou falar assim, pô, tá acontecendo algo que eu acho estranho, eu não falo ninguém, eu não queimo ninguém. Eu chego sempre como assim, cara, eu quero resolver pro lado deles. Então, tem alguns anos já, uns 3, 4 anos, a gente voltou das nossas férias coletivas, uma amiga minha que trabalhava num setor lá foi jantar lá em casa, e ela estava visivelmente cansada. Eu falei, caraca, mas primeiro dia você já... Ela, cara, a gente estava todo mundo numa ligação agora, todo mundo voltou de férias cansado, assim. Eu falei, mas não era para vocês voltarem assim, vocês acabaram de passar 15 dias, todo mundo em casa, tranquilo? Ah, mas tá todo mundo meio preocupado, meio tenso e tudo. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Assim, era 8 horas da noite. Abri o WhatsApp, mandei mensagem pro Paulo e falei, Paulinho, acabei de ter uma conversa aqui. Tá estranho, acho que o pessoal não deu 2 semanas. Tinha uma psicóloga pra empresa, para atender todo mundo. Começou a ter... Agora a gente tem programas de saúde mental que eram quinzenais, agora são quinzenais. Eram mensais, agora são quinzenais. Mas sempre abordando questões, debates de saúde mental, trazendo auxílio de psicólogo, não sei o quê. Porque entenderam que, apesar da gente tentar fazer um ambiente leve, no fundo, existem pressões que às vezes vêm de dentro, que às vezes vêm da situação. Pô, quem lida com o cliente tá bravo, ele tá querendo alcançar o resultado dele. Às vezes, não é uma culpa daquilo, é uma culpa da natureza do negócio. E aí, imediatamente não foi assim, nossa, mas vamos demitir todo mundo já que tá todo mundo cansado? Não, já que isso acontece com as pessoas, vamos dar um jeito delas lidarem com isso. Vamos fornecer ferramentas. Eu lembro que isso foi tão importante pra gente que eu tava em viagem, cara, quando veio isso. E aí eu parei o que eu tava fazendo pra gente ter um papo específico sobre esse ponto e como é que a gente ia resolver, assim, tipo... A gente não esperou voltar pra cidade pra conversar. Não, a gente já tava resolvendo ali, sabe? Só que a resolução, ela não pode ser...
ela não pode ser pra gringo ver, sabe? Tipo assim, olha, temos um programa de... Não, ela tem que ter um objetivo e uma entrega clara, né? E aí, assim, de novo, papo fluindo, muito bom, pra gente chegar aí pros finalmentes. A gente sempre pergunta pros convidados e convidadas sobre dicas, livros, né? A gente vai entrar nisso, mas a gente tem a oportunidade de perguntar como é que é escrever um livro. Acho que essa é uma pergunta eu que eu quero acho escutar essa. que eu acho que é legal, né? Porque eu acho que a gente tem histórias aqui, ó, o pessoal que já gravou aqui com a gente vai gravar, pode se apropria que vocês vão escrever livros também. Eu não escrevi livro nenhum, não olha pra mim. Tá na lista. O meu processo de escrever livro foi um pouco diferente, porque eu já tinha alguns textos, né? Quando eu criei o perfil do Startup da Real, ele veio muito... Eu comecei fazendo algumas críticas e eu notei que elas estavam sendo recebidas inicialmente como o que você mencionou, assim, como um ato de rebeldia. É alguém que não se encaixou e que tá rebelde. E eu queria mostrar que não era. E aí eu comecei a fazer textos e a natureza dos textos eram sempre assim, quais são os dados, o que embasa isso? O que diz estatística, o que diz legislação, o que diz o Sebrae, o que são os dados do negócio, o que está acontecendo de verdade. Porque existe muita fantasia do tipo, nossa, eu vi fulano falando que ganhou, mas fulano falou não me diz muita coisa. Não é interessante. Então eu comecei a fazer esses textos que pegavam questões que estavam sendo debatidas e falava, tá, vamos olhar o que está acontecendo de verdade. E isso foi o que alavancou o Startup da Real, que era assim, nossa, esse cara tá fazendo essas críticas, mas eu nunca vi esses dados. Eu nunca vi ninguém mostrando isso. E aí as pessoas começaram a me respeitar. Foi aí que construiu-se um respeito. E eu falei, putz, já que eu tenho esses textos, eu vou construir um livro. E aí a primeira coisa que eu pensei, como um empreendedor falhando, foi... Cara, eu quero ganhar um dinheiro à parte, eu vou compilar esses textos que já estão prontos e vou lançar como um e-book do Kindle. Eu entrei lá, montei no KDP, montei o meu livro lá, fiz uma página, joguei na Amazon e vendi 35 mil cópias desse livro. Aí uma editora entrou em contato comigo e falou, cara, esbarrei aqui com o seu livro, achei muito legal, vamos conversar? Vamos. Aí ela falou, cara, o material tá legal, vamos fazer, pra não ser a mesma coisa que você autopublicou sozinho ali, topa escrever mais alguns capítulos? Aí eu desenhei mais alguns capítulos e aí eu fiz esse livro. Então, o meu caso, ele é um caso que eu gosto de dar de exemplo como seguir de alguma forma, mas ele não é o que os escritores esperam. Os escritores esperam uma inspiração incrível. Eu tenho essa ideia, vou escrever um livro... E aí eu vou chegar na porta do meu editor e falar, você quer comprar esse livro? É meio romance, né? O negócio. É meio romantizado. E aí eu já venho na história que eu sempre falo, assim, eu só faço coisas que já estão vendidas. Assim, eu tenho muito medo de fazer algo, gastar tempo e energia em algo que não tem. Então eu jamais chegaria no editor e falar assim, opa, tudo bom, eu fiz esse trabalho, passei meses estudando, pesquisando para te oferecer isso, você quer? E ela fala, não tem interesse. Isso ia me destruir. Então, se você olhar pelo processo, eu fiz um MVPzinho, eu testei o mercado. Meu mercado tinha um público gigante. E a editora chegou e falou, eu quero me aproveitar desse interesse e quero participar disso. Então, eu validei o meu produto ali e joguei ele no mercado de uma forma que um player grande quis financiar. Porque as pessoas pagam para publicar livro. Esse que é o problema. A maioria das pessoas escreve um livro, aí chega na editora, eu quero publicar ele. Ah, não, legal. 20, 30, 40, as pessoas vendem carro para poder bancar o livro e aí ainda fica com um estoque gigantesco daquele livro em casa para ter que ser responsável pela venda, pela distribuição daquilo. E é um processo que eu não tenho emocional para passar por isso. Acho que é importante se conhecer, né? Assim, saber o que para você funciona. Então, para mim é isso, assim, eu brinco, eu falo, eu só faço coisas que já estão vendidas antes, mas é por isso, assim, que putz, faz um teste, vê o que vai dar, o que vai dar. Legal. Então, assim, até para quem é escritor, você já deve ter um monte de coisa escrita. Organiza, autopublica, vê se tem interesse, estuda. Porque se você bater na porta da editora assim, cara, eu vendi 10 mil cópias, vendi 1000 cópias que seja, já é um outro olhar. A conversa é outra, né? A conversa é outra. Só que eles ainda pensam assim, eu não sei quem é esse cara. Eu vou ter que investir em marketing para botar o livro dele no mercado, para botar nas livrarias, para não sei o quê. Então, é um custo gigante que existe. Mas quando você já tem o público, ele quer dividir isso com você. Fala, não, eu só te pago.
E Legal. aí a comissão que eles pagam é realmente baixa, mas eu estava muito preocupado mais com a tiragem Distribuição, e a né? distribuição disso, assim. Bacana. Então, escrever um livro... Como eu escrevo muito e eu sou escritor... Escrevo todos os dias, é um hábito que eu tenho, escrevo todos os dias, eu publico texto todos os dias, passo dias, tenho minha caixinha do Instagram onde eu escrevo textos longos todos os dias. Então, para mim, escrever não era o problema, assim, é sempre muito fácil escrever. Então, é isso, assim, é mais paciência. Bacana. E juntar além as do coisas. seu próprio livro, o que você indicaria pra quem tá assistindo a gente? Não necessariamente um livro, tá? Pode ser um TED Talk, um seriado, assim, algo que te marcou e que você gostaria de indicar pra quem tá assistindo a gente. Existe um grupo de livros de um autor chamado Nassim Nicholas Taleb, e aí eu preciso fazer um adendo aqui. Todo mundo fala sobre esses livros e eu não conheço ninguém que leu eles de verdade. Sendo muito sincero, assim, eu entrei em sala, na época, lembra do Clubhouse? Entrei em salas de discussão sobre o livro e ninguém tinha lido o livro. Porque Não, leitura fácil, eu tentei. Sim, é super depois denso. que você lê o livro, você consegue saber quando a pessoa lê o livro. Sabe exatamente como a pessoa lê o livro. Porque ele é estruturado, os capítulos dele, para gerar uma ideia errada do que ele fala, para quando a pessoa lê, Tô dando um spoiler. ela entender o que diz de verdade. Isso foi feito porque no primeiro livro do Taleb, os jornalistas leram os capítulos e assumiram o que eles estavam falando e fizeram reviews assumindo o que ele tinha dito e não era o que ele tinha dito. E os jornalistas, eles basicamente liam um review para fazer o outro. E aí todos os reviews estavam errados sobre o livro. Ninguém sabia o que estava no conteúdo. Então ele começou a criar esses capítulos assim, dúbios para não dar para fazer isso. Só que é um livro que eu estruturei a minha vida desde o Tem algum em específico? O Antifrágil é o principal. Mas eu gosto muito da lógica do Cisne Negro porque ele te ensina a lidar com o risco. E as pessoas não sabem lidar com a ideia de risco. Que eu vou me preparar aqui para estar o mais seguro possível enquanto eu vou experimentando um risco que eu sei que vai acontecer. Porque a gente não sabe quando, mas ele vai acontecer. É igual crise financeira. A gente não sabe quando, mas a gente sabe que vai. E aí a gente tem grandes ciclos e tudo, mas a gente sabe que vai. A última ele preveu. Ele ficou famoso por ter previsto a crise de 2007, 2008. Então, assim, é um livro que ele tem muitos vieses ideológicos econômicos, etc. Mas, assim, se você souber abstrair, a maioria das pessoas vai até gostar desses vieses, mas se você souber abstrair isso e olhar a técnica de olhar para a estatística, de saber quando a estatística funciona e quando você entender que ela te guia para um lado errado, porque se você está olhando uma tendência e você acha que vai subir para sempre, você pode quebrar a cara, porque não vai subir para sempre. E aí você tem que estar sempre aprendendo a se planejar para o erro, porque o erro vai acontecer. Então toda a minha vida é estruturada assim. Quando eu falo assim, não, eu só vendo algo que já está... É de isso, lá. É Cisne Negro. É de lá. Então, tudo que eu me organizo, eu penso nas pessoas... E eu criei eu tô falando isso agora, mas assim, tem alguns anos que eu criei resistência de falar que eu gosto desse livro, porque por causa dos coaches, de muita gente falando besteira do livro sem ter lido, criou um estigma ruim, assim. Mas é um livro que foi tão importante para mim, que faz tanto sentido em tantos aspectos, que você olha para ele e você entende o funcionamento da sociedade, como funciona hoje, como você lida com os riscos em casa, com seus relacionamentos. E parece uma parada meio autoajuda, porque ele basicamente é um matemático falando de fórmulas matemáticas. Mas quando você pensa em risco, em proteção, em cobrar que as pessoas estejam envolvidas, que elas também tenham algo a perder, né, dentro da relação, que aí você se protege, todos se protegem, porque está todo mundo tentando fazer dar certo, porque senão todos perdem. Então existem algumas lógicas ali que são muito interessantes e eu vou indicar esse livro hoje aqui. Legal. Você, Edu? Eu vou indicar, primeiro, acho que livros que para mim foram imprescindíveis, assim, e outra parte menos óbvia, talvez. Mas, assim, tem 2 livros que ajudaram a eu entender mais sobre processos. Porque, para mim, um bom gestor, um bom empreendedor, a pessoa que está à frente, ela tem que entender muito de 3 coisas: ferramenta, pessoas e processos. Então, assim, tu tem que entender disso. E processos, normalmente, é muito difícil, porque... processos pode ser qualquer coisa. Então, tem 2 livros assim que me ajudaram muito. Um é o óbvio ali, é o Lean Startup, é o Startup Enxuta.
Cara, ele ajudou muito para eu entender essa parte de... Será que eu questionar, será que eu preciso do dinheiro para fazer isso aqui agora? Será que eu não consigo fazer? Sabe, tu aprende a questionar algumas coisas. E um outro que me ajudou muito sobre o processo, e é um livro, uma leitura bem fácil, porque ele é quase um romance, mas não é. A Meta, do Goldratt. Ele fala sobre teoria das restrições e tal. E isso te ajuda muito a entender impactos de um processo. Se tu puxa muito daqui, o que acontece dali, o que é um efeito cotovelo. Isso vai te ajudar demais nessa parte. Aí, claro, tem os livros de uma paixão minha, que é vendas mesmo, né? Que aí eu sempre falo do Armas da Persuasão. Eu sempre falo também do Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que eu acho sensacional. Só que tem uma série de livros, assim, eu gosto muito eu não consigo ficar lendo só livro técnico, né? E eu sou bem nerdão. Então, assim, tem uma trilogia de livros do Bernard Cornwell que chama Crônicas do Inverno, se não me engano. É a trilogia do Rei Arthur. São 3 livros, assim. O Cornwell normalmente escreve, tipo, 15 livros. Esse assunto é 15 livros, né? É foda, mas esse é só 3, assim. E ele tem uma coisa que eu gosto muito, que ele conta histórias muito bem. Diferente do que está acontecendo ali dentro, é uma parte meio medieval e tal, mas o que eu gosto é que, assim, ó, ele escreve no princípio de que o personagem dele não é o personagem principal que você espera. Ele não escreve como a visão do Rei Arthur. Ele cria um outro personagem fictício, né? Enfim, que ele é o orelha da história do Rei Arthur através dos olhos dele. Isso, para mim, acho que faz muito sentido em vendas, porque quando a gente está vendendo, a gente tem que aprender que numa discussão, numa negociação, tu não é o personagem principal, tu é a orelha. Ele é o personagem principal e tu tem que conseguir fazer ele perceber que ele é o personagem principal, tu tem que conseguir conduzir a história dele mesmo sendo orelha. E lendo esse livro eu ficava muito relacionando isso. Eu falei, cara, olha que forma genial de descrever ou de guiar o personagem principal, sendo que tu não tem controle sobre ele e tu não é esse personagem, sabe? Então fica muito aí legal. Meio nerd, meio... meio business. Maravilha. Pessoal, a gente já caminhando aqui pro encerramento, mais uma vez, queria agradecer a presença de vocês, o papo, as experiências trocadas. Acho que a gente conseguiu passar conteúdos aqui riquíssimos para todo mundo e para nós, né? Vendedores, vamos preencher nosso CRM. E logo mais não vai nem precisar preencher mais, fica tranquilo. Ansiosos, ficaremos atentos. Bom, obrigada. E para quem está assistindo a gente, vai ter um QR Code aqui na tela, onde vocês conseguem entrar em contato tanto com a AWS quanto com a Mosquite. Então, fiquem à vontade para nos procurar, para a gente poder trocar sobre o episódio ou qualquer dúvida que vocês tenham. Obrigada, Edu. Obrigada, Beto. Obrigada, Davi. Valeu demais, gente. E até o próximo.